Boa noite. Nós estamos estudando sobre compromisso com Deus. Nós estamos fazendo uma série de mensagens. Hoje é o nosso último encontro de oração e de estudo da Palavra de Deus, e a gente vai falar sobre compromisso. E hoje nós vamos abordar 3 pontos que precisamos repensar ou pensar sobre compromisso com Deus. E eu quero pensar nessa noite com você que quando nós assumimos um compromisso com Deus, assumimos um compromisso público, que quando nós assumimos um compromisso com Deus, nos tornamos embaixadores ou mensageiras do Rei. E por último, estudar que quando nós assumimos um compromisso com Deus, nós somos respostas para algumas situações. O primeiro ponto é assumir um compromisso público nos leva a pensar que um compromisso assumido diante de Deus, ele não pode ficar oculto, mas ele precisa ser vivido fora dos raiais da igreja. Um compromisso assumido, um voto feito diante de Deus, ele não precisa ser vivenciado dentro das 4 paredes, mas ele é vivenciado fora das 4 paredes, e aí fora da sua casa, fora da igreja. O compromisso com Deus, ele se torna, e ele precisa se tornar público, para que ele se torne um compromisso que tenha um aval, que tenha, vamos assim, um pedigree, um compromisso que de fato vale a pena, um compromisso que todos que estão à sua volta, todos que olham para você, que percebem você, de fato conseguem encontrar em você uma pessoa que assumiu o compromisso com uma outra realidade, que não é a realidade, que não tem os valores a qual a pessoa que está percebendo, comprometido, vê. Então, quando nós assumimos um compromisso publicamente, ou quando nós assumimos um compromisso com Deus, esse compromisso nos precisa se tornar público. Por que precisa se tornar público? Pelo simples motivo de que o reino não é privado. O reino de Deus não é de uma pessoa. O reino de Deus é de quem quiser. O reino de Deus é para aqueles que querem. E se você se comprometeu com o dono do reino, você precisa avisar as pessoas que ele está aceitando ela também. Então, se comprometer com o dono do reino é se comprometer com o próximo, é viver valores que são do reino, viver valores que façam com que você seja alguém diferenciado. Não te faça melhor, mas te faça diferenciado. Porque no reino não há pretensão de melhores. O reino não é lugar para gente com vaidade. O lugar não é lugar para gente com para gente que é dono. O reino não tem dono. O reino é para todos. O reino é para quem quiser e para quem aceitar, para quem entender. Então, assumir um compromisso com Deus é justamente assumir um compromisso público, assumir um compromisso com o outro, assumir que você, agora, e aí a gente parte para o segundo ponto, se torna um embaixador do reino. Você é alguém que possui conhecimento sobre a verdade que te libertou. E essa é uma das
dos pontos que a gente precisa observar com muito carinho, com muito cuidado, de que de fato o Evangelho ele liberta. Quando a gente se torna melhor, e aí é melhor de caráter, melhor do que nós éramos antes, a gente entendeu o reino. Mas se a gente está ficando pior, mais rabugento, a gente ainda não entendeu o reino, porque o reino de fato liberta. Liberta da religiosidade, liberta dos pensamentos que fazem com que o reino fique menor do que ele é. Então, quando nós nos tornamos embaixadores, e só tornamos embaixadores porque nós estamos assumindo um compromisso com Deus, então a gente vai perceber que, se tornando embaixadores, nós recebemos do próprio Deus autoridade e poder, não poder para ser melhor, mas poder para deixar as pessoas em igualdade, não poder para aprisionar, mas poder para libertar as pessoas. O poder que Cristo nos oferece não é um poder para a glória nossa, mas é um poder para a glória dele. O poder que Cristo permite que nós tenhamos é o poder de dar graças, e dando graça, fazendo o que nós temos, a gente possa dividir. Então, o poder que Jesus nos oferece, sendo embaixador do Rei, é justamente o poder de continuar caminhando e acreditando que há esperança. Uma esperança que já começou, uma esperança que não é para a eternidade, uma esperança que é para esse tempo, para agora, para hoje. É para a gente experimentar todo dia, a gente experimenta essa possibilidade da vida aqui, essa possibilidade de vida melhor, essa possibilidade de ser liberto, de entender que a vida é para além das coisas que a gente quer consumir e que elas nos destroem. Então, quando nós assumimos o compromisso com Deus, nós nos tornamos embaixadores dele. E quando nós nos tornamos embaixadores ou mensageiras desse Deus, nós temos em nós autoridade e poder. E eu gosto de pensar que a autoridade é justamente para libertar as pessoas que estão oprimidas, poder para restaurar essas pessoas oprimidas. Então, quando nós recebemos isso do Rei, nós então somos homens e mulheres que representamos um reino que tem por finalidade tornar as pessoas o mais próximo da igualdade possível. Esse reino que tem o desejo de tornar o grande e o pequeno numa mesma medida. Então, encontrar com esse Deus, ter um compromisso com Ele, se tornar embaixador, é justamente esse o papel. É o papel que nós assumimos diante de Deus e que nós agora assumimos publicamente esse papel de ser encarregado de anunciar, não só anunciar, mas mais do que anunciar, mais do que falar, fazer. A gente está num tempo em que se ouve com os olhos, as pessoas estão nos ouvindo, e aí eu digo, elas estão nos vendo todos os dias.
E se nós somos embaixadores do Rei, nós precisamos entender esse compromisso que assumimos com o Pai. Ele não exigiu nada, Ele não pediu, nós que entendemos e nós que aceitamos, e essa é a responsabilidade que nós temos, ser embaixadores desse reino. E para finalizar o nosso encontro de compromisso com Deus, e aí sou eu que estou pensando que assim é o meu jeito de ver, é o meu jeito de fazer a teologia, é a partir desse chão, é a partir desse lugar comum para muita gente, que é a vida. Então, quando a gente assume um compromisso com Deus, nós nos tornamos respostas. Nós somos respostas. Por que eu penso assim? Porque, como todos, antes de conhecer o Evangelho, ou de conhecer esse reino, a gente faz muitas perguntas. A gente diz que Cristo é a resposta, mas qual é a pergunta de Cristo ser a resposta para a gente? Então, e aí eu coloco que cada um é uma resposta para alguém que está caminhando do lado na vida, que não está encontrando uma resposta satisfatória para que ela continue sonhando, para que ela continue acreditando que há esperança. Então, quando nós assumimos esse compromisso com Deus, nós somos uma resposta. A nossa vida se torna uma resposta para tantas perguntas existenciais que muitos ao nosso redor estão fazendo. Creio que não seria uma resposta para todos, mas resposta para alguns. E na caminhada vamos nos tornando resposta para outros. Porque a gente vai passar por experiências na vida a qual nós vamos encontrar uma resposta ou vamos tirar da situação na qual nós passamos uma lição para a vida. E a partir das lições que a vida nos oferece é que nós nos tornamos resposta. É a partir do sofrimento da vida, é do jeito que nós encaramos o sofrimento, e aí é do jeito que você encara, do que eu encaro, e é a partir de uma leitura do Evangelho, é uma leitura do reino. Então, fazendo uma leitura do reino, aplicando uma leitura do reino para a minha vida, eu me torno a resposta. Me torno resposta por uma série de coisas que você e eu passamos, a qual nós superamos, e que tantos outros ainda irão passar, e que você vai poder pelo menos indicar uma possibilidade de saída. Nos tornamos indicadores, talvez assim seria melhor, mas nos tornamos indicadores para uma possível saída, entendendo que cada ser humano é um indivíduo diferente, que cada um passa por dificuldades e por coisas talvez semelhantes, não iguais, mas semelhantes às nossas. Então, quando eu me comprometo com o reino, eu me comprometo com o mundo. Eu me comprometo que nesse mundo nós seremos embaixadores do reino. Eu me comprometo que nesse mundo eu serei sinal, serei sal, serei luz, como encontramos nos evangelhos. Então, precisamos nos comprometer mais e mais com esse Deus. A cada dia que passa, a nossa vida precisa
apontar e dizer qual o reino que a gente serve, qual é o Deus que a gente se comprometeu e qual é o Cristo que a gente consegue ler nas Escrituras, e a partir disso fazer da nossa caminhada diária um lugar que possa representar esse reino. Mais do que isso, representar o nosso compromisso assumido íntima e publicamente com Deus. Pensar que quando é íntimo é num sentido vertical, e quando assumimos um compromisso com Deus também na forma horizontal. Então, se comprometer com Deus é se comprometer com o outro. Se comprometer com o reino é se comprometer com o que há no reino, com o que há de se fazer no reino, com o que há de se conquistar para o reino. Então, quando nós estamos engajados, quando nós estamos comprometidos, nós não só lutamos, mas nós entendemos o que é o reino. A nossa ideia é que a gente entenda que o reino ele está acontecendo, porque eu e você somos embaixadores dele, e a nossa vida diz que há o reino. O reino só se torna realidade com a sua e com a minha vida. O reino só é possível porque eu e você entendemos a verdade e nós então nos comprometemos com ela. O reino não pode ser dos arraiais eclesiásticos, ou o compromisso não é para que a gente tenha um compromisso com a igreja. Se comprometer com Deus não é se comprometer com a igreja. Se comprometer com Deus é se comprometer com as coisas do reino, com a atividade do reino. Então, se comprometer com o reino é muito mais do que frequentar uma igreja. É ser uma igreja quando a gente sai e quando a gente chega em casa. Então, se você, meu querido, minha querida, se comprometeu com esse Deus, eu quero convidar você nessa noite a repensar. É o que nós precisamos fazer, repensar. Repensar o que nós temos feito como agentes do reino de Deus nesse tempo, e repensar qual é a profundidade do compromisso que eu assumi publicamente com Deus. E a gente precisa rever o compromisso, porque o compromisso não é algo só íntimo. O compromisso precisa gerar algumas mudanças na nossa vida. E quem se compromete com Deus se compromete com o reino, e quem se compromete com Deus e com o reino se compromete com a agenda do mundo. Então, se você é um desses que se comprometeu com Deus e se comprometeu com o reino, assuma o seu papel na agenda do mundo. E aí você vai encontrar nas linhas ditas por Jesus que nós precisamos ter fome e sede de justiça, chorar com os que choram, nós precisamos caminhar 2 milhas, nós precisamos não dar só uma parte, mas a capa, e enfim, nós precisamos partir o pão, e que o pão nosso seja de cada dia, e que a gente, assumindo e reconhecendo o valor do nosso compromisso, que a gente se comprometa por fora, que a nossa vida seja uma vida para fora das paredes eclesiásticas, para fora da vida da igreja, que a vida de igreja seja dia a dia,
que a vida sua e a vida minha de igreja, ela aconteça 24 horas por dia. E que assim acontecendo, as pessoas percebam que há um compromisso e que esse compromisso não é um compromisso velado, mas é aberto a todos aqueles que estão entendendo a mensagem. E se a pessoa que entender a mensagem do reino quiser, você pode dizer para ela que Deus tem o maior prazer em recebê-lo. Deus tem o maior prazer em contar com mais um. Deus vai ter o maior desejo de começar do zero e transformando dia após dia essa vida em uma nova vida. A vida nova não é eternidade. A vida nova não é o céu. A vida nova começa aqui, enquanto a gente caminha. Então, que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Esperamos você na próxima quinta-feira sobre uma próxima série de textos, e a gente vai tentar trazer para você tudo aquilo que nós temos trazido na nossa congregação. A Congregação Batista em Coroados tem prazer em recebê-lo aqui, terá prazer. Caso você sinta o desejo, você que mora em Guaratuba, mora no bairro de Coroados, mora na Barra do Saí, que é aqui pertinho, mora em Itapoá, que é aqui do lado, Santa Catarina. Você que deseja nos visitar, Igreja Batista em Coroados, a sua igreja na praia. Que Deus te abençoe.